Seu filho ou sua filha está estudando para o vestibular, você quer ajudar, quer apoiar, mas fica com aquela sensação de que nada que você faz está certo? Então, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas que você não deve fazer se você tem um filho vestibulando. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Como eu atendo e converso com muitos vestibulandos, eles me falam muito sobre essa questão do relacionamento com os pais. E com o tempo eu pude observar alguns comportamentos dos pais que desencadeiam, mesmo que sem intenção, mais pressão e abalo emocional. E o problema é que isso, além de dificultar o seu relacionamento com os seus filhos, faz com que o seu filho acabe se abalando emocionalmente e isso prejudica no seu desempenho nos estudos e no seu rendimento na prova, né? Ou seja, faz com que ele acabe se afastando da aprovação. Então aqui a gente vai falar de 3 comportamentos que você deve evitar, tá? Que não são muito recomendados porque vão acabar gerando mais pressão e abalo emocional no seu filho ou na sua filha que tá aí estudando pro vestibular. Então, bora lá. A primeira coisa que você deve evitar é ficar falando o tempo inteiro: eu tenho certeza que você vai passar. Imagine a seguinte situação: você tem um objetivo, você está agindo para alcançar esse objetivo, mas tem muitas variáveis em torno disso que você quer. Por exemplo, tem muita gente que quer alcançar esse objetivo também, mas o número de pessoas que pode realizar esse objetivo é limitado, porque tem um número de vagas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um objetivo que está rodeado de muita incerteza, porque tudo pode acontecer com relação a esse objetivo. E aí, alguém que você admira, que você respeita, que você deseja dar orgulho, vira para você e fala assim: eu tenho certeza que você vai conseguir. Como que você se sentiria? No primeiro momento, você pode até pensar que é uma coisa boa, né? Nossa, essa pessoa aqui me apoia. Mas olha como que isso gera uma pressão muito grande, porque essa é uma pessoa que você quer atender às expectativas, que você quer dar orgulho. E aí, você começa a pensar: mas e se eu não conseguir? Tem muitas variáveis. Pode ser que não dê certo. É uma incerteza muito grande. Eu estou agindo, eu estou fazendo a minha parte, mas e se não der certo? Olha como que isso é capaz de gerar muita angústia. E conversando com os vestibulandos, eu percebi que isso é muito comum, tá? Muitos pais com a intenção super positiva, e eu tenho certeza que se você já falou isso pro seu filho ou pra sua filha em algum momento, foi com uma intenção positiva, foi porque você realmente acredita neles, mas o que os vestibulandos me falam é que eles ficam com muito medo de decepcionar os pais. Eles já têm esse medo. E aí, na hora que o pai ou a mãe vira e fala assim: eu tenho certeza que você vai passar, isso gera uma pressão muito grande, porque o vestibulando ele começa a pensar assim: mas nem eu tenho certeza se eu vou conseguir. Uma vez, uma aluna da mentoria virou pra mim e falou assim: Cláudia, eu não sei o que fazer, porque a minha mãe, todos os dias, ela vira pra mim e fala assim: eu tenho certeza que você vai passar, mas nem eu sei. E ela falou que sempre que a mãe dela falava isso, o olho dela enchia de lágrimas, porque ela tava com muito medo. Ela tava com muito medo de decepcionar a mãe dela. E aí você pensa, como que o vestibulando, ele vai se concentrar nos estudos, ele vai ter um dia produtivo, ele vai render, ele vai ter essa trajetória de preparação no vestibular mais leve se ele tá o tempo inteiro com essa pressão. Como eu disse, eu sei que a intenção é positiva, mas existem várias maneiras de demonstrar esse apoio. Então, a minha sugestão aqui é, ao invés de falar, eu tenho certeza que você vai passar, porque, né, vamos combinar aqui também que ninguém tem certeza de nada, tudo é possível. Então, ao invés de falar isso, talvez seja o caso de você virar e falar assim: olha, eu acredito em você e na sua capacidade de passar no vestibular e eu tô aqui para o que você precisar. Olha como que isso é muito mais leve e você transmite a mesma mensagem. Então, evite ficar falando aí: eu tenho certeza que você vai passar. A segunda coisa que você deve evitar é ficar contando histórias de outras pessoas relacionadas com o vestibular, se isso não for agregar em nada. Por exemplo, às vezes você ficou sabendo que a filha do seu colega de trabalho passou em medicina direto do ensino médio. E talvez você tenha ficado admirada com isso e queira compartilhar com seu filho e com a sua filha com a intenção de mostrar que, olha, isso é possível, tá vendo? Tem gente que consegue, tem uma pessoa aqui próxima
a mim que conseguiu, então você também vai conseguir e tal. Só que sabe o que isso gera, na maioria das vezes? Comparação. E essa comparação gera muito abalo emocional, porque, pensa bem, o vestibulando, ele já tá ali com uma carga emocional muito grande. Ele já tem muita coisa para fazer e tudo, e aí ele fica sabendo que uma pessoa próxima ali a você conseguiu. Isso muitas vezes pode aumentar o medo que ele tá sentindo de não atender ou não corresponder às suas expectativas. Isso pode comunicar uma série de coisas, sabe, que vão fazer só com que ele se abale emocionalmente. Não é que é proibido contar esse tipo de caso, tá? Vamos usar a razoabilidade aqui. O ponto é, você precisa fazer uma avaliação. Essa história que eu vou compartilhar, ela vai agregar de alguma forma para a vida do meu filho ou da minha filha? Traz alguma lição? Traz algo valioso? Porque tem muitas histórias de outros vestibulandos que geram muita inspiração, geram muita motivação. Então, vale a pena contar esse tipo de história. Agora, se é só uma história de fulano que passou em primeiro lugar, de fulano que passou em 10 universidades, o que isso vai agregar? Como que isso vai contribuir para a trajetória do seu filho ou da sua filha? Como que isso vai agregar para eles nesse momento? Se não vai agregar em nada, é melhor não falar, concorda? Então, assim, faça esse filtro. Uma coisa que vai te ajudar a identificar se é uma história, se é um caso que vale a pena compartilhar ou não, é se colocar no lugar do seu filho ou da sua filha. Peraí, se eu estivesse ouvindo isso iria agregar para mim de alguma forma? Isso iria contribuir? Isso iria me ajudar a alcançar o objetivo? Fazendo esse filtro vai ficar muito mais fácil selecionar que tipo de história você compartilha ou não. E por fim, não rejeite os sentimentos do seu filho ou da sua filha. A fase do vestibular é uma fase em que as emoções ficam muito afloradas, as emoções ficam ali à flor da pele. O vestibulando, ele tá sentindo tudo que você puder imaginar. E aí, o que acontece? Muitas vezes você já deve ter percebido isso. Diante de uma situação desse tamanho, o vestibulando, ele tem uma reação gigantesca, ele fica muito estressado, fica muito irritado, fica com muita raiva, né? Às vezes tem essas explosões de raiva, dá patada, xinga. E aí você fica assim, gente, o que tá acontecendo, né? Uma coisa tão pequena desencadeou tudo isso. E aí, muitas vezes, diante desse tipo de situação, o que os pais costumam fazer? Racionalizar. Vira e fala assim, olha, não precisa disso, né? E realmente, se a gente tiver, assim, racionalmente falando, não precisaria, né? Em muitas situações, realmente é uma resposta emocional muito exagerada. No entanto, a gente precisa entender o momento que ele está vivendo agora, que é um momento de muita carga emocional, as emoções estão ali à flor da pele. E aí, na hora que você rejeita esses sentimentos, as coisas pioram. Os sentimentos ficam mais intensos, porque o que nós buscamos é sempre o acolhimento. Uma outra coisa que acontece muito é, às vezes, não nesses ataques, assim, emocionais, sabe? Mas em uma situação mais simples, como, por exemplo, seu filho ou sua filha vira pra você e fala assim, nossa, tô muito chateado porque eu fui mal no simulado, eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir. E aí você vira e fala assim, com a melhor intenção do mundo, não, mas não precisa disso, não precisa ficar assim, foi só um simulado. Vão ter outros, na hora que a prova chegar vai ser diferente. E eu sei que tem essa intenção positiva por trás, mas isso é uma forma de rejeitar as emoções. E o que isso faz? Isso faz com que esse sentimento permaneça ali. Lembra do que eu falei que o que nós buscamos é o acolhimento das nossas emoções. Então, por exemplo, se o seu filho ou sua filha vira pra você e fala assim, nossa, eu tô muito chateada porque eu fui muito mal na redação e eu não sei mais o que fazer e tal. E aí seu filho desabafa isso com você. E aí você vira e fala assim, não, mas não precisa ficar chateado, não. Olha como que isso gera uma rejeição muito grande aquilo que ele tá sentindo. Não precisa ficar chateado, tá? Talvez ele também tenha pensado isso. Mas isso adiantou de quê? Não adiantou de nada, porque ele tá sentindo isso. Então é muito melhor você virar e falar algo como, nossa, eu entendo, você estudou, você tá treinando redação, né? Tá fazendo muitas e acabou não dando certo dessa vez. Então eu entendo você tá chateado. Olha como que isso gera esse acolhimento. E você vai ver, sério, você vai ver como que ao fazer esse acolhimento, o semblante, a expressão facial ali do seu filho ou da sua filha vai mudar na hora.
tá? Por quê? Porque o que a gente busca é acolhimento. Imagina se fosse com você. Imagina, você tá sentindo uma coisa e alguém vira pra você e fala assim, não precisa ficar assim. Não resolve nada, né? Na verdade, às vezes até intensifica o sentimento. Então, é muito melhor acolher. Acolha os sentimentos do seu filho. Não rejeite aquilo que ele está sentindo. Bom, essas são 3 coisas que eu recomendo que você evite fazer durante a preparação para o vestibular do seu filho ou da sua filha. Você vai ver como que, ao evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, você vai melhorar o relacionamento com o seu filho ou com a sua filha e também vai fazer com que as coisas se tornem mais leves para ele ou para ela nesse momento que a gente sabe que é muito desafiador. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para continuar acompanhando esse conteúdo e foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.